Ele chegou na obra com mãos calejadas e um caderno velho no bolso. O engenheiro riu na frente de todo mundo e disse que pedreiro não dá aula para engenheiro. O que ninguém sabia é que aquele homem silencioso tinha construído com as próprias mãos a obra mais famosa da região, e o dia em que isso veio à tona, ninguém mais teve coragem de rir. Seu Honório chegou na obra antes de todo mundo. Não porque alguém pediu, não porque era obrigação. Chegou cedo porque era assim que ele fazia as coisas desde sempre, com antecedência, com calma, com respeito pelo lugar onde ia trabalhar. Ele parou na entrada do canteiro, olhou para a estrutura que começava a tomar forma e ficou ali por um tempo, só observando. Qualquer pessoa que passasse por ele naquele momento veria apenas um homem velho com uma mochila surrada nas costas. Não veria o que estava acontecendo dentro daquela cabeça. Não tinha como ver. A construtora se chamava Alvenaria Prime e era conhecida na região por pegar contratos grandes. Prédios comerciais, conjuntos residenciais, obras que apareciam no jornal local com foto de inauguração e aperto de mão entre homens de terno. Era o tipo de lugar onde todo mundo queria trabalhar e onde poucos ficavam por muito tempo, porque o ritmo era puxado e a exigência era alta. Honório sabia disso antes de entrar. Tinha pesquisado, tinha conversado com gente que conhecia a empresa. E mesmo assim veio porque precisava trabalhar e porque obra grande sempre teve um apelo especial para ele. Era onde as coisas de verdade aconteciam. O encarregado que fez o cadastro dele mal levantou os olhos da prancheta. Perguntou o nome, a função, os anos de experiência, anotou tudo numa ficha e mandou ele esperar com os outros do lado de fora. Honório esperou sem reclamar, encostado na parede, caderno velho no bolso do macacão, olhando para o movimento do canteiro com aquela atenção quieta que era característica sua. Enquanto esperava, ele já estava lendo a obra, já estava vendo coisas. Quando o engenheiro-chefe apareceu, deu para sentir a mudança no ar. Renato tinha aquele jeito de entrar num ambiente e fazer tudo girar ao redor dele. Não porque as pessoas gostassem, mas porque ele ocupava o espaço de um jeito que não deixava escolha. Jovem, bem vestido, mesmo dentro de um canteiro de obras, com capacete branco que parecia nunca ter encostado em poeira nenhuma. Ele fez a apresentação rápida da equipe, citou nomes, distribuiu funções, e quando chegou em Honório, parou por um segundo. Aquele segundo que todo mundo percebe, mas ninguém comenta, e disse: "Você fica na base, serviço pesado, mistura e transporte de material. Cláudio te explica o resto." Não perguntou nada, não esperou resposta. Seguiu em frente. Cláudio, o mestre de obras, era um homem de poucas palavras e nenhuma paciência. Chegou perto de Honório assim que Renato virou as costas e falou baixo, quase no ouvido: "Aqui tem uma regra só. O doutor manda, a gente obedece. Você faz o que é pedido, não opina, não questiona e não aparece onde não foi chamado. Entendeu?" Honório olhou para ele com calma e disse que sim. Cláudio foi embora sem mais nada. Os pedreiros mais jovens observaram a cena de longe e já começaram. Era o tipo de coisa que acontece em todo o canteiro, a recepção não oficial, feita de olhares e comentários jogados no ar para todo mundo ouvir. "Olha o reforço que chegou. Com essa mão trêmula vai misturar cimento como?" Um deles imitou o andar de Honório, e os outros riram. Honório ouviu tudo. Não virou, pegou a pá e foi trabalhar. O que esses rapazes não entendiam, e levariam um tempo para entender, é que a lentidão de Honório não era falta de força, era precisão. Cada movimento tinha uma intenção. Ele não jogava material, ele colocava. Não apressava etapa, ele respeitava o tempo de cada uma. Quem conhece obra de verdade sabe a diferença. Quem nunca saiu da teoria acha que rápido é sinônimo de bom. Durante a vistoria da tarde, quando Renato percorreu o canteiro com Cláudio ao lado, anotando pendências, Honório estava trabalhando perto da área onde as vigas do segundo pavimento começariam a ser posicionadas. Ele parou,
Olhou para a marcação no chão. Olhou de novo. Pegou o caderno do bolso e começou a anotar alguma coisa em silêncio, comparando o que via com o que estava registrando. Ninguém prestou atenção, exceto Renato, que voltou o olhar naquela direção justamente no momento em que Honório estava abaixado, caderno aberto, concentrado. Renato se aproximou com aquele passo de quem está no próprio território. O que é isso? O que você está rabiscando aí no meio do expediente? A pergunta veio alta, do jeito que vem quando não é bem uma pergunta. É uma convocação pública. Honório se levantou devagar, sem pressa, e explicou com respeito que havia notado uma possível inconsistência no alinhamento da marcação das vigas. E se a base fosse executada daquele jeito, podia gerar problema estrutural no pavimento de cima. Disse isso com simplicidade, sem jargão excessivo, sem arrogância, do jeito de quem está informando, não disputando. Renato ficou olhando para ele por um segundo. Então veio o que veio. A risada começou baixa e foi crescendo. Renato chamou Cláudio com um gesto, apontou para Honório e disse: Cláudio, você está ouvindo isso? O pedreiro virou engenheiro. Alguém avisa à universidade que tem um novo formando aqui. Os pedreiros jovens riram. Alguns serventes riram sem nem saber bem do quê. Cláudio não riu. Ficou olhando para o chão, mas também não disse nada. Renato bateu levemente no ombro de Honório, com um sorriso que não era gentil, e completou: Fica no que você sabe fazer, tá bom? Deixa o cálculo para quem estudou para isso. E foi embora. As risadas ainda ecoavam quando Honório abaixou os olhos para o caderno aberto na mão. A marcação que ele havia anotado estava ali, clara, com as medidas que ele tinha observado e a referência do que deveria ser. Não era intuição. Não era chute, era leitura de obra, o tipo que só vem de quem passou décadas com os pés no canteiro e os olhos em tudo ao redor. Ele fechou o caderno devagar, passou a mão na capa gasta e colocou de volta no bolso. Ninguém viu o que passou pelo rosto dele naquele momento. Não era raiva. Raiva ele já tinha aprendido a não carregar, porque peso assim machuca quem carrega, não quem provocou. Era algo mais fundo. Era o cansaço de quem já viu essa cena vezes demais. O homem mais novo, com o cargo mais alto, a certeza que vem de diploma e não de experiência, a risada que ecoa fácil, porque ninguém ali tem coragem de discordar. Ele já tinha visto tudo isso antes. E sabia, com a mesma certeza com que sabia ler uma planta, como essa história costumava terminar. Voltou ao trabalho sem dizer mais nada. Só um par de olhos acompanhou tudo aquilo do começo ao fim, sem desviar. Felipe, um engenheiro jovem que havia chegado na alvenaria Prime fazia poucas semanas, estava parado perto do galpão de ferramentas quando a cena aconteceu. Ele tinha ouvido o que Honório disse sobre o alinhamento, tinha entendido. E enquanto todos ao redor riam, ele ficou parado, com uma sensação estranha no estômago, porque se fez uma conta rápida na cabeça e percebeu que o pedreiro velho que acabara de ser ridicularizado na frente de todo mundo estava certo. Quando o canteiro esvaziou no fim do dia e os últimos trabalhadores foram saindo, Felipe ficou parado perto da marcação que Honório havia observado. Olhou para o chão, olhou para a estrutura. E a sensação no estômago ficou mais pesada. Lá no fundo do canteiro, Honório pegou a mochila surrada, passou pelo portão sem pressa e foi embora pelo mesmo caminho que tinha vindo de manhã. Ninguém se despediu. Ninguém prestou atenção. Era só mais um pedreiro velho indo embora depois de um dia de trabalho. Só que no bolso daquele macacão cheio de pó, dentro do caderno de capa gasta, estava escrito algo que em breve ia mudar tudo naquela obra, e na vida de cada pessoa que havia rido naquele canteiro. Obra não mente. Pode demorar, pode esconder por um tempo, mas na hora certa ela fala. E quando fala, fala alto. Foram poucos dias depois daquela tarde em que Renato havia rido na frente de todo mundo. A rotina do canteiro tinha voltado ao normal, ou pelo menos o que passava por normal ali. Os jovens continuavam no ritmo acelerado que Renato exigia.
Cláudio circulava de um lado para o outro com a prancheta na mão e a expressão fechada de sempre. E Honório continuava na base, fazendo o que mandavam, calado, preciso, invisível para quem não sabia olhar. Ninguém mais havia comentado o episódio do caderno. Renato não mencionou. Os pedreiros fingiram que nunca aconteceu, e Honório não trouxe o assunto de volta, porque não era do feitio dele ficar puxando o que já estava guardado. Mas o prédio não esqueceu. A primeira fissura apareceu numa manhã comum, quando um dos serventes foi buscar material no segundo pavimento e quase tropeçou num ponto do piso que havia cedido levemente. Ele chamou o outro chamou Cláudio, e Cláudio ficou agachado olhando para aquele ponto por um tempo que não era de inspeção. Era de quem está tentando entender o que está vendo sem querer acreditar no que está vendo. Chamou Renato sem dar detalhes pelo rádio. Apenas disse que havia algo que precisava de atenção. Renato chegou, olhou, agachou, passou a mão na fissura e ficou em silêncio por um momento. Depois se levantou, respirou fundo e disse com uma firmeza que não combinava com a situação: "Isso é normal em estrutura nova. Acomodação. A gente monitora e segue." Cláudio não disse nada. Os que estavam por perto também não. Mas dois dos pedreiros mais velhos se entreolharam com aquele olhar de quem sabe que não é acomodação nenhuma. Nas horas seguintes, outras duas fissuras apareceram. Não no mesmo ponto, em lugares diferentes, formando quase uma linha diagonal que cruzava a laje do segundo pavimento. Quando Cláudio viu a segunda, ele ficou parado no meio do canteiro por um tempo, sem chamar ninguém, só olhando. Quando viu a terceira, foi direto ao rádio. A reunião de emergência aconteceu no final da tarde, dentro do container que servia de escritório no canteiro. Renato estava de pé, com a planta aberta sobre a mesa, e a tensão no ambiente era do tipo que todo mundo sente, mas ninguém nomeia. Ele começou falando de monitoramento, de ajustes, de reforço de base, mas no meio da explicação a voz foi endurecendo, e o que era análise virou acusação. Bateu a mão na mesa e disse: "Isso aqui é falta de competência de execução. O serviço foi feito errado. Quem estava com a colher na mão tem que responder por isso." Silêncio. Cláudio estava encostado na parede, braços cruzados, olhando para o chão. Ele sabia. Sabia que aquele alinhamento havia sido questionado dias antes. Sabia que o aviso tinha vindo do lugar que ninguém quis ouvir. E sabia que agora estava numa posição que não tinha saída fácil. Falar era confrontar Renato. Calar era deixar outros pagarem pelo que ele havia ajudado a ignorar. Ficou calado. Foi Renato quem chamou Honório pelo nome, com aquela voz de quem está distribuindo culpa com eficiência. "Honório, você estava nessa área. Você me explica o que aconteceu aqui." Não era pergunta. Era convocação pública, do mesmo tipo da outra vez. Só que agora com peso diferente, porque agora havia dano real. Havia estrutura comprometida, havia consequência. Honório entrou no container sem pressa. Olhou para a planta aberta na mesa, olhou para Renato, olhou para os outros ao redor e não disse nada por alguns segundos. Depois, tirou o caderno do bolso do macacão. Abriu na página certa. Não procurou, foi direto, como quem sabe exatamente onde está o que precisa. Colocou o caderno sobre a planta, aberto, e apontou com o dedo para as anotações. "Eu anotei isso aqui dias atrás", disse ele com a voz tranquila. A marcação das vigas estava fora do alinhamento em 2 pontos. Se a base fosse executada assim, ia gerar exatamente isso que a gente está vendo agora. Eu tentei avisar. A sala ficou quieta de um jeito diferente do silêncio de antes. Era o silêncio de quem está processando algo que não queria ter que processar. Renato olhou para o caderno, olhou para Honório, e alguma coisa passou pelo rosto dele. Raiva, embaraço, algo que não chegou a virar expressão definida, antes de ele endurecer o olhar e dizer: "Anotação de caderno não é laudo técnico. Sua palavra contra o projeto."
E o projeto foi aprovado por profissional habilitado. Pegou o caderno da mesa e colocou de volta na frente de Honório. Intuição de pedreiro não substitui engenharia. Você está dispensado. Honório pegou o caderno, colocou no bolso e saiu. Do lado de fora, encostado na parede do container, Felipe havia ouvido tudo. Ele não estava ali por acidente. Havia percebido o movimento de convocação e ficado perto, com aquela sensação que não saía desde o primeiro dia, a de que alguma coisa naquele canteiro estava torta além da estrutura. Quando Honório saiu e os dois ficaram sozinhos por um momento no corredor estreito entre os containers, Felipe falou baixo, quase sem querer. O senhor estava certo. Eu vi a anotação. O cálculo estava certo. Honório parou. Olhou para o rapaz por um momento. Aquele olhar que avalia sem julgamento, que pesa sem condenar. E disse apenas, eu sei, e o prédio também sabe. Colocou o caderno no bolso e foi embora pelo corredor. Felipe ficou parado, olhando para o lugar onde Honório havia estado. A frase havia pousado nele de um jeito que não saía. O prédio também sabe. Parecia simples. Parecia coisa de velho acostumado a falar em figuras. Mas quanto mais Felipe ficava ali parado, mais entendia que não era figura de linguagem nenhuma. Era técnica pura. Era a compreensão de que material não mente, que estrutura responde ao que foi feito a ela, que o erro sempre volta sempre. Só é questão de quando. Naquela noite, enquanto Renato reorganizava o cronograma e tentava minimizar o impacto do problema nos relatórios que mandaria para o proprietário da obra, Felipe ficou no escritório depois do horário, sozinho, na frente do computador. Tinha começado pesquisando sobre o tipo de fissura, sobre reforço de laje, sobre os métodos de correção. Mas em algum momento, a pesquisa mudou de direção, quase sem que ele percebesse, e ele se viu digitando um nome num campo de busca. Honório. Não tinha sobrenome. Não sabia mais nada além do nome e do estado onde o homem havia dito que trabalhou por muitos anos. Começou amplo, foi afunilando e estava quase desistindo quando uma página de registros técnicos antigos abriu na tela. Documentos de obras públicas de grande porte, com nomes de responsáveis técnicos de campo catalogados por projeto. Felipe se aproximou da tela. Leu o nome uma vez. Leu de novo. Ficou olhando por um tempo antes de continuar descendo a página. E quanto mais descia, mais pesado ficava o ar ao redor dele. Não era um projeto. Eram vários. Pontes, viadutos, conjuntos habitacionais de grande escala. E entre eles, um nome que Felipe reconheceu imediatamente, porque havia ouvido esse nome na própria boca de Renato, semanas antes, numa apresentação interna onde Renato havia usado aquela obra como exemplo do que era excelência em execução. Havia dito com aquela segurança toda, apontando para a foto projetada na parede, é isso que obra de qualidade parece. É esse o nível que a gente busca. O Complexo Vitória. O conjunto habitacional mais premiado da região. Referência em eventos de engenharia. A obra que Renato havia colocado como modelo e que estava ali, na tela do computador de Felipe, com o nome de Honório registrado como responsável técnico de campo do início ao fim. Felipe empurrou a cadeira para trás e ficou olhando para o teto por um longo momento. O homem que Renato havia chamado de pedreiro, sem competência na frente de todo mundo. O homem cuja anotação havia sido jogada de volta para ele como se não valesse nada. O homem que havia sido mandado embora de uma reunião de emergência sem que ninguém ao redor tivesse coragem de falar a verdade. Esse homem havia construído com as próprias mãos a obra que Renato usava como exemplo de perfeição. Felipe fechou o computador devagar. Ficou sentado no escuro do escritório vazio por um tempo que não conseguiu medir. Não era só o peso da descoberta. Era o peso de tudo que aquela descoberta significava.
O que havia sido feito com aquele homem, o que continuava sendo feito e o que precisava ser corrigido antes que mais alguma coisa no canteiro viesse abaixo. Porque obra não mente. E agora, Felipe também não ia mais conseguir mentir. A chuva chegou sem avisar, do jeito que chega no interior, de repente, forte, sem negociação. O canteiro esvaziou rápido. Quem tinha abrigo foi pro abrigo. Quem não tinha ficou embaixo da cobertura de zinco, que servia de depósito de ferramentas, espremido entre latas de tinta e pilhas de tijolo. Foi ali, naquele espaço apertado que cheirava a cimento molhado e ferrugem, que Felipe encontrou Honório sentado num balde virado, caderno aberto no colo, anotando alguma coisa com aquela concentração de quem está completamente dentro do que faz. Felipe ficou parado na entrada por um momento, com a chuva batendo nas costas, sem saber bem se entrava ou se ia embora. Mas tinha uma coisa que não saía da cabeça desde a noite anterior, desde que ficou sozinho na frente do computador, com aquele nome na tela e aquela sensação no peito que não deixava respirar direito. Entrou. Honório não levantou os olhos imediatamente. Terminou a anotação, fechou o caderno com cuidado e só então olhou para o rapaz que estava parado na sua frente com cara de quem tem algo pesado para dizer, mas não sabe por onde começa. "Pode sentar", disse Honório, apontando para uma lata de tinta tombada do lado. "A chuva não tem hora para parar." Felipe sentou. Por um tempo, os dois ficaram em silêncio, ouvindo a chuva bater no telhado de zinco, com aquele barulho que parece que vai partir tudo, e ao mesmo tempo dá uma vontade estranha de ficar quieto e não ir a lugar nenhum. Então Felipe respirou fundo e perguntou do jeito mais direto que conseguiu: "Onde o senhor aprendeu tudo isso? De verdade?" Honório olhou para as próprias mãos. Eram mãos que contavam histórias sem precisar de palavra. Grossas, com marcas que não saem mais, com calos em lugares que só quem passou décadas segurando ferramenta tem. Ficou olhando para elas por um tempo, como quem está decidindo até onde vai. E então começou a contar. Por mais de 2 décadas, Honório percorreu o Brasil de obra em obra. Não como pedreiro contratado, como técnico de edificações responsável de campo, o homem que chegava antes de todo mundo. Lia o projeto, entendia o terreno, sabia o que podia e o que não podia antes que a primeira estaca fosse fincada. Trabalhou em pontes no sul, em conjuntos habitacionais no nordeste, em viadutos no centro-oeste. Era o tipo de profissional que os engenheiros de escritório ligavam quando o projeto estava travado, quando o terreno não colaborava, quando o cálculo estava certo no papel, mas não funcionava na prática. Porque tem uma diferença enorme entre saber engenharia e conhecer obra. E Honório conhecia a obra como poucos. Felipe ouvia sem piscar. "E o senhor parou por quê?" A pergunta saiu baixa, quase com medo da resposta. Honório não respondeu na hora. Olhou para a chuva que caía lá fora, para o canteiro encharcado, para a estrutura do prédio que ficava visível entre as gotas, e quando voltou o olhar para Felipe, tinha alguma coisa diferente no rosto dele. Não era tristeza exatamente, era o tipo de coisa que vai além da tristeza, que já passou pela tristeza e chegou num lugar mais quieto, mais fundo. "Minha esposa adoeceu." Disse simples, sem dramatizar, do jeito que as pessoas falam das coisas que já doeram tanto que o jeito de aguentar é falar sem enfeite. Dona Amélia havia adoecido quando os filhos ainda eram pequenos, 2 meninos e uma menina, o mais velho com pouco mais de 10 anos na época. A doença não avisou, veio de repente e veio pesada. Daquelas que mudam tudo da noite para o dia e não pedem licença para bagunçar o que estava organizado. Honório estava no meio de uma obra grande quando recebeu a notícia. Pegou as coisas, fechou o contrato e foi embora sem olhar para trás. Não tinha escolha que não fosse essa. Voltou para a cidade natal com 3 filhos para criar, uma esposa que precisava de cuidado constante e uma conta bancária que foi minguando mais rápido do que ele esperava.
O dinheiro que havia guardado ao longo dos anos foi indo para médico, para remédio, para tratamento, para tudo que a situação exigia. E Honório foi trabalhar com o que tinha nas mãos, literalmente. Voltou para colher de pedreiro, para o saco de cimento, para o dia de trabalho que começa cedo e termina com as costas doendo. Não porque era a única coisa que sabia fazer. Era a coisa que podia fazer perto de casa, perto de Amélia, perto dos filhos. A senhora ficou boa? Felipe perguntou e a voz saiu diferente do que ele queria, mais apertada. Honório demorou 1 segundo. Ficou não, filho. Mas ela viveu mais alguns anos do que os médicos achavam que ia viver. E esses anos foram bons. A gente fez eles serem bons. O telhado de zinco chacoalhou com uma rajada de vento. A chuva bateu mais forte por um momento e depois foi amainando, como se também tivesse ouvido e precisasse de 1 segundo para processar. Felipe estava com os cotovelos nos joelhos e a cabeça levemente abaixada. Não conseguia olhar para Honório naquele momento, porque sabia que se olhasse não ia conseguir segurar o que estava sentindo. E ele ainda tinha algo para dizer, algo importante, algo que não podia sair com a voz quebrada. O senhor nunca tentou voltar? À área técnica, quero dizer. Tentei, Honório respondeu sem hesitar. Algumas vezes. Mas quando você some por anos, o mercado não te espera. Tem gente mais jovem, com registro atualizado, com contato, com indicação. Eu tinha experiência e mãos calejadas. Não era o que eles estavam procurando. Fez uma pausa curta. Então eu fiquei onde me deixavam trabalhar. E trabalhei bem, do jeito que sempre trabalhei. Isso ninguém tirou de mim. A chuva havia parado quase sem que os dois percebessem. Lá fora, o canteiro voltava devagar. Vozes ao longe, barulho de bota pisando em poça, o som de ferramenta sendo retomada. O mundo continuava. Felipe respirou fundo. Era agora. Seu Honório, eu preciso te contar uma coisa. Parou, escolheu as palavras com cuidado. Ontem à noite eu fiquei pesquisando. Seu nome, suas obras antigas, encontrei registros técnicos de vários projetos. Honório não disse nada. Só olhou. Entre eles, Felipe continuou, estava o Complexo Vitória. O nome pousou no ar entre os dois. Honório ficou quieto por um momento. Não demonstrou surpresa, não demonstrou emoção visível, mas alguma coisa passou pelos olhos dele, rápida, como uma sombra. Fui eu, sim, disse ele por fim, com a mesma simplicidade de sempre. Do primeiro dia até a entrega, um dos trabalhos que eu mais me orgulho. Felipe assentiu devagar. Precisava dizer a parte que pesava mais. Semanas atrás, numa apresentação interna aqui na empresa, o Renato usou o Complexo Vitória como exemplo. Colocou a foto na parede e disse que era o nível de excelência que a gente deveria buscar. Fez uma pausa. Ele não sabia quem tinha construído. Silêncio. Honório ficou olhando para o caderno fechado no colo por um tempo longo. Então aconteceu algo que Felipe não esperava. Ele sorriu. Não era sorriso de vitória, não era sorriso de ironia. Era um sorriso quieto, daqueles que vêm de um lugar que a maioria das pessoas nunca chega porque desiste antes. O lugar de quem fez algo verdadeiro, que ficou de pé, que resistiu ao tempo e que não precisa de assinatura na parede para continuar sendo real. Obra boa não precisa de apresentação, disse ele quase para si mesmo. Ela fica de pé sozinha. Felipe abriu a boca para dizer alguma coisa e não encontrou palavra nenhuma que fosse à altura daquele momento. Então ficou quieto, que às vezes é a resposta mais honesta que existe. Os dois saíram de debaixo da cobertura quando o canteiro já estava em pleno movimento de novo. Honório colocou o caderno no bolso do macacão, pegou a colher de pedreiro encostada na parede e foi retomar o trabalho sem cerimônia, como se a conversa que acabara de acontecer fosse uma coisa comum, quando, na verdade, era uma das conversas mais importantes que Felipe havia tido na vida. Mas o que Felipe não sabia ainda, o que nenhum dos dois sabia naquele momento, é que do outro lado do canteiro,
Parado perto da janela do container que servia de escritório, havia alguém que não estava lá por acaso. Silvana, a fiscal técnica enviada pelo proprietário da obra, havia chegado mais cedo do que o esperado, antes mesmo de se apresentar formalmente à equipe. Estava de prancheta na mão, passando os olhos pelo canteiro com aquele olhar de quem avalia tudo e não deixa nada passar. E nos últimos minutos, sem que ninguém percebesse, ela havia ficado parada perto da cobertura de zinco, ouvindo. Não tudo, mas o suficiente. Suficiente para olhar na direção de Honório, que já estava de volta à parede com a colher na mão, e anotar alguma coisa na prancheta com uma expressão que não era de simples vistoria. Era de quem acabou de encontrar algo que não estava no roteiro, mas que muda o roteiro inteiro. Silvana não era o tipo de pessoa que perde tempo com protocolo quando tem coisa mais importante a fazer. Chegou na reunião de apresentação com a equipe, cumprimentou quem precisava cumprimentar, ouviu o que Renato tinha a dizer com aquela atenção de quem está processando tudo, mas não vai comentar nada ainda. E quando terminou, pediu para fazer a vistoria sozinha, sem acompanhante, sem roteiro pré-definido. Ela queria ver a obra do jeito que ela era, não do jeito que alguém ia mostrar para ela. Renato concordou com um sorriso que não chegou aos olhos. Silvana percorreu o canteiro devagar, prancheta na mão, anotando tudo com aquela precisão de quem já viu obra demais para se deixar enganar por aparência. Olhou para a fissura no segundo pavimento por um tempo considerável. Mediu, fotografou, anotou, não disse nada para ninguém, seguiu em frente. Foi quando ela chegou na área onde Honório trabalhava que o passo dela mudou. Não parou de repente. Foi uma coisa sutil, o tipo de mudança que só quem está prestando atenção nota. Ela ficou observando o jeito dele trabalhar por alguns minutos, da mesma forma que ele observava a obra. Quieta, atenta, sem pressa. Via a precisão nos movimentos, a forma como ele checava cada linha antes de avançar. O olhar que ia além do tijolo e enxergava a estrutura inteira. Depois de um tempo, ela se aproximou e perguntou com naturalidade, sem tom de interrogatório. "Esse caderno que o senhor carrega, posso ver?" Honório parou o serviço, limpou a mão no macacão e entregou o caderno sem hesitar, sem perguntar por quê, sem fazer o tipo de cara fechada que a maioria faz quando alguém pede algo que é seu. Entregou com a mesma calma com que fazia tudo. Silvana abriu o caderno ali mesmo, de pé no meio do canteiro, com o sol batendo na prancheta e o barulho da obra ao redor. E começou a ler. Não folheou por cima, leu de verdade, página por página, parando em alguns trechos, voltando em outros, comparando anotações. O tempo foi passando e ela continuou parada, lendo, enquanto Honório ficou ao lado sem dizer nada, esperando. Do outro lado do canteiro, Renato havia notado a cena e estava observando de longe com uma expressão que tentava parecer tranquila, mas não era. Havia algo naquele quadro. A fiscal de prancheta lendo o caderno do pedreiro com aquela atenção toda, que não combinava com o roteiro que ele havia planejado para aquela visita. Silvana virou uma página, parou e olhou para Honório por um momento antes de falar. "Essa metodologia de verificação de alinhamento que o senhor usa aqui, onde aprendeu isso?" "Na prática", Honório respondeu, 40 anos de obra ensinam o que livro nenhum alcança." Silvana assentiu devagar, voltou os olhos para o caderno e continuou lendo. Quando chegou nas últimas páginas, fechou o caderno com cuidado. O gesto de quem trata aquilo como documento, não como rabisco. E ficou olhando para ele por um segundo, com uma expressão que Honório não conseguiu decifrar completamente. "Seu Honório", ela disse, e a voz veio mais baixa, mais direta. "O senhor trabalhou no Complexo Vitória?" O canteiro não parou. O barulho continuou. As betoneiras giraram, as vozes lá longe seguiram, mas naquele raio de 2 metros ao redor dos dois, o ar ficou diferente. "Fui o responsável técnico de campo do início ao fim." Honório respondeu com simplicidade. Silvana ficou olhando para ele por um momento.
Então virou na direção de Renato, que havia se aproximado sem que ninguém pedisse, com aquele jeito de quem quer estar no controle de toda a conversa que acontece no próprio canteiro. Renato, ela disse, e o tom era o de quem não está perguntando, está afirmando. O alerta sobre o alinhamento das vigas está documentado nesse caderno com data. Por que não foi considerado? Renato abriu a boca, fechou, abriu de novo. A gente avalia todas as contribuições da equipe, mas decisão técnica passa pelo engenheiro responsável. Não é protocolo acatar observação de quem construiu o Complexo Vitória. Silvana completou, quieta, sem levantar a voz. O silêncio que veio depois foi do tipo que machuca. Não era vazio. Estava cheio de tudo que Renato não tinha como responder. Alguns trabalhadores que estavam perto pararam sem perceber. Cláudio, que havia chegado na beirada da cena, ficou parado com a prancheta na mão, olhando para o chão. Felipe, mais atrás, não conseguia desviar os olhos do rosto de Renato, porque estava vendo acontecer ao vivo exatamente o que havia ficado imaginando desde a noite anterior. Renato ficou pálido. Não era a cor de quem está com raiva. Era a cor de quem acabou de entender a dimensão do que fez. E de quem foi, o tempo todo, o homem que estava humilhando. Eu não sabia, ele disse por fim, e a voz saiu diferente de todas as outras vezes. Menor, sem a segurança de sempre. Pois agora sabe, Silvana respondeu. Pegou a prancheta, anotou algo, e então virou para Honório com uma expressão que era a primeira vez que alguém naquele canteiro dirigia a ele. Respeito direto, sem rodeio, sem condescendência. Obrigada, seu Honório. O senhor pode continuar o serviço. Honório pegou o caderno de volta, colocou no bolso e voltou à parede. Sem comentário, sem olhar para trás. Mas dessa vez, quando ele virou de costas para o grupo, algo havia mudado no canteiro inteiro. Não foi barulhoso, não teve anúncio. Foi daquelas mudanças que acontecem debaixo da superfície, no jeito como as pessoas se olham, no jeito como abaixam a cabeça, no silêncio que dura um segundo a mais do que deveria. Cláudio foi o primeiro a se mover. Foi até Silvana. Ficou parado na frente dela por um segundo, como quem está pesando uma decisão. E então falou, com a voz rouca de quem não estava acostumado a dizer certas coisas. Ele avisou antes. Eu ouvi. Não falei nada. Não era desculpa. Era confissão. E custou caro vindo de um homem como ele. Silvana anotou sem comentar. Renato estava parado alguns metros atrás. E pela primeira vez, desde que chegara na alvenaria Prime, não tinha para onde ir que parecesse certo. Naquela tarde, Silvana ficou mais 3 horas no canteiro. Conversou com trabalhadores, revisou plantas, mediu pontos da estrutura. Antes de ir embora, parou na porta do container de escritório e chamou Felipe, que estava organizando documentos dentro. Ele saiu. Ela olhou para ele com aquele olhar direto que era característica dela e perguntou: "Você sabia sobre o histórico dele antes de hoje?" Felipe não mentiu. Descobri ontem à noite. Estava prestes a decidir o que fazer com isso. Silvana assentiu uma vez. Você fez certo em não agir por impulso. Fez uma pausa. O relatório que eu vou entregar para o Sr. Benedito vai ter o nome do seu Honório. Com tudo que precisa estar junto. Ela foi embora sem mais nada. Felipe ficou parado na porta do container, olhando para o canteiro que continuava funcionando ao redor. Betoneira girando, tijolo sendo assentado, o barulho constante de obra que não para por nada. Lá no fundo, Honório estava de costas, colher na mão, trabalhando com a mesma precisão de sempre. Completamente alheio ao que havia sido colocado em movimento naquela tarde. Completamente alheio ao fato de que o relatório de Silvana estava prestes a chegar nas mãos do homem que mandava em tudo, e que quando chegasse, nada naquela obra ia continuar sendo o que era. Às vezes a justiça não chega com barulho, não chega com discurso, não chega com confronto, não chega com ninguém levantando a voz. Ela chega do jeito que Honório fazia tudo. Quieta, precisa, sem pressa. E quando chega assim, não tem como desfazer.
O relatório de Silvana chegou nas mãos de Sr. Benedito numa manhã comum, dentro de um envelope que ele abriu no escritório da sua casa, longe do canteiro, longe de todo mundo. Ele leu uma vez, leu de novo. Fechou o envelope, ficou olhando pela janela por um tempo que não dava para medir, e então pegou o telefone e fez 2 ligações. A primeira foi para Silvana. A segunda foi para o gerente administrativo da Alvenaria Prime. Nenhuma das 2 ligações foi longa, mas as 2 mudaram o que ia acontecer nos dias seguintes. Sr. Benedito não era o tipo de homem que aparecia em canteiro sem avisar. Nos anos que tinha de empresa, aprendera que presença inesperada resolve o que reunião agendada esconde. Então, quando o carro dele parou na entrada da Alvenaria Prime, numa tarde que ninguém estava esperando, o efeito foi imediato. Um movimento de ajuste rápido que acontece em todo lugar onde as pessoas sabem que o dono chegou e não estava previsto. Renato foi avisado por rádio e chegou na entrada com o capacete na mão e o sorriso preparado. Sr. Benedito cumprimentou com aperto de mão firme, olhou para o canteiro por um segundo e disse apenas: "Quero uma reunião, hoje, com a equipe toda, e quero que o pedreiro Honório esteja presente." O sorriso de Renato não caiu, mas tremeu. A sala de reunião do container estava cheia de um jeito que raramente ficava. Renato de um lado, Cláudio encostado na parede com os braços cruzados, Felipe num canto com o bloco de anotações no colo, 2 técnicos administrativos perto da porta, e Silvana sentada à direita de Sr. Benedito, com a prancheta fechada sobre a mesa, porque já havia feito o trabalho dela, e agora era hora de outro. Honório chegou por último, de macacão, com o caderno no bolso, e sentou na cadeira que alguém havia colocado do lado esquerdo de Sr. Benedito, sem que ninguém entendesse ainda por que estava ali. Renato entendeu, e o estômago dele afundou. Sr. Benedito não perdeu tempo com a apresentação. Era um homem de cabelos brancos e voz pausada, do tipo que faz as pessoas prestarem atenção não porque grita, mas porque cada palavra vem no lugar certo. Abriu com uma frase simples: "Eu investi nessa obra porque acredito em trabalho sério, e trabalho sério começa por ouvir quem sabe o que está fazendo." Fez uma pausa. "O relatório que recebi me mostrou que nem sempre foi isso que aconteceu aqui." Silêncio. Renato abriu a boca para falar e Sr. Benedito levantou uma mão devagar, sem grosseria, mas com uma firmeza que fechou a boca de Renato antes que qualquer palavra saísse. "Deixa eu terminar." Ele abriu uma pasta e colocou sobre a mesa 3 folhas. O relatório de Silvana, com trechos marcados em caneta. Deslizou pela mesa na direção de Renato sem olhar para ele. "Aqui está documentado que um alerta técnico foi feito antes do problema estrutural aparecer. Está documentado que esse alerta foi ignorado. E está documentado quem fez esse alerta." Aí sim, ele olhou para Renato. "O que eu preciso entender é como isso foi possível." Renato respirou fundo. Tentou a abordagem profissional, aquela voz de quem está no controle. "Doutor Benedito, em qualquer obra existe um fluxo técnico de decisão. Não é protocolo considerar... Considerar o quê?" Sr. Benedito interrompeu, ainda com a voz calma. "A opinião de quem construiu o Complexo Vitória?" A sala ficou quieta de um jeito que doía. Renato olhou para a mesa. Não tinha para onde ir com aquela pergunta. Não tinha resposta que soasse bem. Não tinha argumento que não fosse piorar, não tinha saída que não passasse pelo reconhecimento do que havia feito. E todo mundo na sala sabia disso, inclusive ele. Foi Felipe quem quebrou o silêncio e fez isso com uma voz mais firme do que ele mesmo esperava. "Eu encontrei os registros. O seu Honório foi responsável técnico de campo do Complexo Vitória do início ao fim. Pontes, viadutos, conjuntos habitacionais em vários estados. Décadas de obra de alto padrão." Pausou. "E quando ele tentou avisar sobre o problema aqui, foi ridicularizado na frente de todo mundo." Honório não havia dito nada até aquele momento. Estava sentado com as mãos sobre o caderno fechado no colo.
olhando para a mesa com aquela quietude que já era característica dele, mas que agora, naquele ambiente, naquele contexto, tinha um peso diferente de todos os outros momentos anteriores. Era a quietude de quem esperou muito tempo por alguma coisa sem nunca ter certeza se ia chegar, e agora que estava chegando, não sabia bem o que fazer com ela. Senhor. Benedito virou para Honório, olhou para ele por um momento, para as mãos calejadas sobre o caderno, para o macacão com marca de cimento, para o rosto de homem que viveu muito e guardou mais ainda. E quando falou, a voz tinha uma qualidade diferente de tudo o que havia dito antes, mais direta, mais pessoal. Seu Honório, o Senhor tentou evitar um problema que custou tempo e dinheiro a essa obra. Ninguém ouviu. E mesmo assim o Senhor continuou aqui, fazendo o trabalho sem fazer barulho. Fez uma pausa. Por quê? A pergunta pegou todo mundo de surpresa, inclusive Honório. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para o caderno e, quando levantou os olhos para o Senhor, Benedito, havia neles algo que as pessoas na sala nunca haviam visto naquele homem. Não era fraqueza, não era emoção contida tentando sair. Era algo mais simples e mais fundo do que tudo isso. Era verdade pura, do tipo que não precisa de preparação. Porque a obra precisava ser feita, doutor. E porque eu aprendi, faz muito tempo que trabalho honesto, não precisa de plateia para ter valor. Minha esposa me ensinou isso. Ela fazia tudo com cuidado, com capricho, sem precisar que ninguém visse. Dizia que o que é feito com verdade fica, mesmo que ninguém saiba quem fez. Parou por um segundo. Eu só tentei fazer o mesmo. Ninguém falou. Cláudio, encostado na parede, abaixou a cabeça devagar. Felipe parou de escrever e ficou olhando para Honório com aquela expressão de quem está guardando uma coisa para o resto da vida. Silvana olhou para a prancheta sem ver nada. E Sr. Benedito ficou olhando para Honório por um tempo longo, com um olhar que não era mais de reunião. Era de homem olhando para outro homem e reconhecendo algo que não tem nome fácil. Renato estava de cabeça levemente abaixada, e pela primeira vez desde que chegara na alvenaria Prime, parecia menor do que o espaço que ocupava. Foi nesse momento, nesse silêncio que pesava mais do que qualquer palavra poderia pesar, que Cláudio se mexeu. Saiu da parede, deu 2 passos para o centro da sala e falou com aquela voz rouca, que era a única que ele tinha. Eu preciso dizer uma coisa. Todo mundo olhou. Ele avisou, eu ouvi, e eu fiquei quieto porque não quis problema. Isso foi errado e eu sei disso. Não era discurso. Era a confissão de homem que passou a vida inteira evitando esse tipo de momento e havia chegado no ponto onde não conseguia mais evitar. E o peso daquelas palavras simples era desproporcional ao tamanho delas. Sr. Benedito ouviu, assentiu uma vez e voltou os olhos para Honório. Eu quero fazer uma proposta ao senhor. A sala inteira prendeu a respiração. Quero que o senhor assuma o cargo de consultor técnico de campo desta obra e de todas as que vierem depois, com contrato, com reconhecimento formal, com nome nos projetos. O senhor vai ser ouvido antes de qualquer decisão estrutural, sempre. Honório ficou olhando para o Sr. Benedito por um momento. Depois, olhou para o caderno no próprio colo. Depois, olhou para Felipe, que estava com os olhos brilhando de um jeito que tentava disfarçar sem conseguir. E então, olhou para as próprias mãos. Aquelas mãos que tinham construído mais do que a maioria das pessoas naquela sala jamais ia construir, que tinham segurado colher de pedreiro quando deveriam estar assinando laudo, que tinham escrito naquele caderno velho o que ninguém quis ouvir. Eu aceito, disse ele, e fez uma pausa que deixou a sala suspensa. Mas tenho condições. Sr. Benedito não se moveu. Pode falar. O Felipe me acompanha como assistente técnico. Ele tem o olho certo, só precisa de alguém que ensine a usar. Pausa. E os pedreiros mais velhos dessa obra, os que têm mais de 20 anos de canteiro, precisam ser ouvidos daqui para frente antes de qualquer decisão de execução. Não como favor,
Como protocolo. Sr. Benedito ficou olhando para ele por um segundo. E então, pela primeira vez naquela reunião, sorriu. Feito. Do lado de fora do container, alguns trabalhadores que haviam ficado perto da janela entreaberta se entreolharam em silêncio. Um dos pedreiros mais velhos, aquele que havia rido de Honório no primeiro dia, imitando o jeito dele andar, estava entre eles. Ficou parado, olhando para o chão, com a expressão de quem está fazendo as contas de tudo que havia feito sem pensar. A reunião terminou poucos minutos depois. As pessoas foram saindo aos poucos, em silêncio, cada uma carregando um peso diferente do que havia entrado. Renato foi o último a sair, passou por Honório, que ainda estava sentado, pegando o caderno do colo, e parou por um segundo. Não disse nada. Não havia palavra que servisse. Continuou andando. Honório ficou sozinho na sala por um momento. Colocou o caderno no bolso do macacão. Ficou olhando para a cadeira vazia de senhor. Benedito, para a mesa onde o relatório ainda estava aberto, para a janela que dava vista para o canteiro lá fora, aquele canteiro onde havia chegado com uma mochila surrada nas costas, onde havia sido ridicularizado na frente de todo mundo, onde havia anotado em silêncio o que ninguém quis ver. Levantou devagar, ajeitou o macacão e foi para a obra. Tinha tijolo para assentar. Naquela noite, Honório chegou em casa mais tarde do que o costume. Entrou pela porta dos fundos, do jeito que sempre entrava. Deixou a mochila no chão perto da pia, lavou as mãos devagar. Aquele ritual de fim de dia que fazia desde sempre, água fria, sabão, esfregar bem as marcas de cimento que teimavam em ficar. Secou as mãos no pano de prato pendurado no fogão e ficou parado na cozinha por um tempo sem acender a luz. A casa estava quieta. Os filhos já tinham família própria, moravam perto, mas não moravam ali. E havia anos que o silêncio daquela cozinha era a companhia dele todo fim de tarde. Tinha dias que esse silêncio pesava. Tinha dias que era conforto. Naquela noite, eram as duas coisas ao mesmo tempo. Ele foi até o quarto, abriu a gaveta da cômoda do lado da cama. A gaveta que nunca fechava direito, porque a madeira havia inchado numa chuva anos atrás, e ele nunca havia consertado, não por descuido, mas porque toda vez que tentava, lembrava de Amélia reclamando daquela gaveta com um sorriso no canto da boca. E tirou de dentro uma fotografia. Pequena, desbotada nas bordas, com aquele amarelado de foto antiga que nenhum filtro de celular consegue imitar, porque não é estética. É tempo. Era ela. Amélia com o cabelo preso, sorrindo para alguém fora do quadro, numa tarde que Honório lembrava com uma precisão que o resto da memória já não tinha mais. Sentou na beirada da cama com a foto na mão. Aconteceu uma coisa hoje, ele disse baixo, para ninguém, para ela, para o silêncio que às vezes era a mesma coisa. Uma coisa que eu não esperava mais. Ficou olhando para a foto por um tempo. Você ia gostar de saber. Não chorou. Não era do tipo que chora fácil. Nunca foi. Mas ficou ali sentado por um longo tempo, com a foto na mão e o caderno no bolso do macacão, que ainda não havia tirado, e deixou o dia inteiro pousar nele do jeito que precisava pousar antes que ele conseguisse ir dormir. Felipe não conseguiu dormir naquela noite. Ficou virando na cama até desistir. Levantou, foi até a varanda do apartamento pequeno que alugava perto da obra e ficou olhando para a rua vazia com um copo d'água na mão. Estava pensando em tudo que havia acontecido naquele dia. Na reunião, nas palavras de Honório sobre Amélia, no silêncio de Renato, na firmeza de senhor Benedito. Mas principalmente estava pensando numa coisa que Honório havia dito semanas atrás, naquela tarde de chuva, debaixo da cobertura de zinco. Obra boa não precisa de apresentação. Ela fica de pé sozinha. Felipe havia anotado essa frase no bloco que carregava. Havia relido algumas vezes. E agora, parado na varanda às 3 da manhã, entendia que aquela frase não era sobre construção civil. Era sobre como Honório havia vivido a vida inteira,
construindo coisas que ficavam de pé, sem precisar que ninguém soubesse o nome de quem tinha feito. E que o reconhecimento que veio naquele dia não havia mudado quem ele era. Havia apenas revelado para os outros o que ele já sabia sobre si mesmo há muito tempo. Felipe ficou na varanda até o céu clarear. E quando foi se preparar para ir ao canteiro, havia algo diferente no jeito como ele se movia, mais devagar, mais atento, como se tivesse aprendido alguma coisa que não estava em nenhum livro de engenharia. Nos dias seguintes, o canteiro mudou. Não de uma vez, não com anúncio, mudou do jeito que as coisas mudam quando algo real acontece, devagar por dentro, antes de aparecer por fora. Os pedreiros mais velhos passaram a ser consultados antes das decisões de execução, como havia sido acordado. Honório circulava pela obra de um jeito diferente, não porque sua postura havia mudado, ela era a mesma de sempre, mas porque o espaço que as pessoas abriam para ele havia mudado. Ninguém mais ria, ninguém mais comentava. Quando ele parava para observar alguma coisa, os que estavam perto paravam junto, esperando. Felipe acompanhava tudo, anotando, aprendendo, fazendo as perguntas certas, e Honório respondia com aquela paciência de quem entende que ensinar é parte do trabalho, não um favor. Cláudio continuou como mestre de obras, mas com um jeito diferente, mais aberto, menos fechado em si mesmo. Como se a confissão que havia feito na reunião tivesse tirado um peso que ele nem sabia que estava carregando. E Renato ainda estava ali. Ainda era o engenheiro responsável pelo projeto. Senhor Benedito havia mantido o contrato, porque trocar engenheiro no meio da obra geraria mais problema do que resolver. Mas havia algo irremediavelmente diferente na forma como ele ocupava o espaço do canteiro. A segurança de antes, aquela que não vinha de competência, mas de nunca ter sido contrariado, havia sumido. O que ficou no lugar era um homem mais quieto, que ouvia mais antes de falar, que checava 2 vezes antes de decidir. Numa tarde, Honório estava conferindo o alinhamento de uma nova marcação quando Renato se aproximou. Ficou parado a uma distância que não era perto nem longe, como quem não sabe bem se é bem-vindo. Honório percebeu a presença, mas não parou o que estava fazendo. Eu queria entender como o senhor identificou o problema antes, Renato disse por fim, com uma voz que não tinha nada da autoridade de antes. O método que o senhor usa no caderno. Honório ficou em silêncio por um momento. Depois apontou para a marcação à sua frente. Vem ver. Não foi uma reconciliação com discurso. Não teve abraço, não teve conversa longa, não teve nenhum daqueles momentos redondos que existem em filme, mas raramente na vida real. Foi um homem mais velho mostrando uma marcação para um mais jovem, explicando o que via, apontando o que importava. Simples, real, do jeito que as coisas que ficam costumam ser. Renato ouviu, anotou, e quando Honório terminou, disse apenas, obrigado. 2 palavras que pesaram mais do que tudo que ele havia falado nos meses anteriores somados. Honório assentiu e voltou ao trabalho. Naquela semana, Senhor Benedito voltou ao canteiro, dessa vez anunciado, com visita formal. Percorreu a obra com Silvana, viu o andamento, conversou com a equipe. Antes de ir embora, parou perto de Honório, que estava trabalhando numa parede do 3º pavimento. A obra havia avançado, estava crescendo, ficando de pé do jeito que deveria ter ficado desde o começo. Como está sendo? Sr. Benedito perguntou, olhando para a parede que subia com precisão. Honório não parou o serviço. Tá bom, doutor. Obra andando é obra boa. Senhor. Benedito ficou parado ali por um momento, observando. E então disse uma coisa que não estava no roteiro de nenhuma visita formal. Meu pai era pedreiro, seu Honório. Eu cresci em canteiro de obra. É por isso que eu sei o que eu vi quando li aquele relatório. Fez uma pausa. E é por isso que eu sei o que o senhor vale. Honório parou por um segundo. Olhou para o senhor. Benedito, com um olhar que durou pouco, mas disse muito.
E então voltou à parede, colher na mão, assentando o tijolo com a mesma precisão de sempre. Meu pai também era pedreiro, disse ele quase para si. Então o senhor entende. Senhor Benedito entendeu. A obra cresceu, não de um dia para o outro. Cresceu do jeito que coisa boa cresce, com consistência, com cuidado, com cada etapa respeitando a anterior. O terceiro pavimento foi concluído sem intercorrência. O quarto começou dentro do prazo, e pela primeira vez, desde o início do canteiro, havia uma sensação no ar que antes não existia. Não era euforia, não era alívio, era algo mais sólido do que os dois. Era a sensação de que as pessoas estavam fazendo o trabalho certo, do jeito certo, e que isso era suficiente. Honório circulava pela obra como sempre circulou, devagar, atento, com o caderno no bolso e os olhos em tudo. Só que agora, quando ele parava diante de alguma coisa e ficava em silêncio por alguns segundos analisando, ninguém passava por ele fingindo não ver. As pessoas paravam junto, esperavam, e quando ele falava, anotavam, não por obrigação, por escolha. Porque haviam aprendido, da forma mais concreta possível, o que custava não ouvir. Felipe havia mudado de um jeito que ele mesmo não conseguia descrever com precisão, mas que sentia em cada decisão que tomava. Tinha se tornado mais lento nas conclusões, e isso, paradoxalmente, o tinha tornado melhor no trabalho. Aprendera com Honório que a pressa em decidir é quase sempre a pressa em parecer competente, e que competência de verdade não tem pressa nenhuma. Carregava o bloco de anotações com mais cuidado do que antes. E às vezes, quando estava sozinho, conferindo algum ponto da estrutura, se pegava fazendo exatamente o que Honório fazia, parando, olhando, esperando entender antes de agir. Numa manhã, os dois estavam lado a lado, conferindo o alinhamento de uma viga do quinto pavimento, quando Felipe disse, sem virar para Honório, como quem está pensando em voz alta: Eu entrei na engenharia porque queria construir coisas que durassem, mas eu acho que eu não sabia o que isso significava de verdade. Fez uma pausa. Agora eu sei. Honório ficou olhando para a viga por um momento. Agora você está começando a saber, disse ele, com uma diferença sutil que Felipe entendeu completamente. Não era correção, era encorajamento. Era a diferença entre quem chegou e quem ainda está chegando, dita com o respeito de quem sabe que o caminho não termina. Felipe assentiu, e os dois voltaram ao trabalho. Renato pediu transferência algumas semanas depois. Não com escândalo, não com discurso. Entregou o pedido por escrito, foi aprovado, e numa quinta-feira de manhã começou a organizar as coisas do container. Honório soube pelo Cláudio, que soube pelo administrativo, e não disse nada quando ouviu. Apenas assentiu e continuou o que estava fazendo. No fim daquela tarde, quando o canteiro estava esvaziando e as últimas ferramentas eram guardadas, Renato apareceu na área onde Honório trabalhava. Parou a alguns metros, com uma caixa pequena na mão, as coisas pessoais do container, e ficou ali por um segundo como quem está decidindo se vai ou fica. Foi. Chegou perto de Honório, que estava limpando a colher de pedreiro com o pano que carregava no bolso, e ficou parado na frente dele sem dizer nada por um momento. Honório levantou os olhos. Os dois se olharam com a honestidade que só aparece quando não tem mais nada a proteger. Sem cargo, sem hierarquia, sem a armadura que cada um havia usado nos meses anteriores. Eu errei com o senhor, Renato disse por fim. Simples, sem rodeio. Errei feio. Honório ficou olhando para ele por um segundo, e então estendeu a mão. Boa sorte, engenheiro. Constrói coisa boa. Renato apertou a mão, assentiu uma vez e foi embora pelo corredor do canteiro sem olhar para trás. Honório ficou parado, olhando para o lugar onde ele havia estado, e então voltou a limpar a colher. Não havia mais nada a ser dito. Não havia mais nada a ser resolvido. Estava feito.
O caderno de capa gasta ganhou uma prateleira. Não foi uma cerimônia. Foi uma tarde comum em que Sr. Benedito passou pelo canteiro e, antes de ir embora, perguntou a Honório se podia levar o caderno para ser digitalizado e arquivado como documento técnico oficial da obra. Honório concordou. Foi até o bolso do macacão, tirou o caderno e entregou com a mesma naturalidade com que havia entregado para Silvana meses antes, sem drama, sem sentimentalismo forçado. Mas quando tirou a mão do bolso sem o caderno, ficou por um segundo com a mão no ar, como quem estende algo que já não está mais ali, e abaixou devagar. Sr. Benedito viu, não comentou. Mas na semana seguinte, quando o caderno digitalizado foi devolvido, veio com uma capa nova, resistente, com o nome de Honório gravado na frente, e uma nota dentro, escrita à mão pelo próprio Sr. Benedito, com letra grande e direta. Para o homem que sabia o que a obra precisava antes de todo mundo, com respeito. Honório leu a nota uma vez, dobrou com cuidado, colocou dentro do caderno novo e foi trabalhar. Naquela noite, de volta em casa, ele abriu a gaveta que nunca fechava direito. Tirou a foto de Amélia, a mesma de sempre, desbotada nas bordas, com o amarelado que o tempo deixa nas coisas que duram. Sentou na beirada da cama, como havia sentado semanas antes, com a foto na mão e o silêncio da casa ao redor. Deu certo, ele disse baixo. Do jeito que a gente sempre fez, sem barulho, sem pressa. Deu certo. Ficou olhando para ela por um tempo longo. E então, pela primeira vez em muito tempo, sorriu de um jeito que não era para ninguém ver. Era daqueles sorrisos que aparecem quando a pessoa está sozinha e algo dentro dela finalmente encontrou o lugar certo. O tipo de sorriso que Amélia teria reconhecido imediatamente porque conhecia cada variação daquele rosto melhor do que ele próprio. Colocou a foto na mesma gaveta do mesmo lado de sempre. Deixou a gaveta entreaberta, porque sempre ficou assim, porque a madeira nunca foi consertada, porque algumas coisas a gente aprende a deixar do jeito que são. Na manhã seguinte, Honório chegou na obra antes de todo mundo. Do mesmo jeito que havia chegado no primeiro dia, com antecedência, com calma, com respeito pelo lugar onde ia trabalhar. Parou na entrada do canteiro, olhou para a estrutura que havia crescido desde aquela primeira manhã, para os andares que haviam subido um a um, para as paredes que estavam de pé do jeito que deveriam estar. Pegou a colher de pedreiro, foi até a parede onde estava trabalhando e começou. Felipe chegou minutos depois e parou perto, observando o movimento preciso das mãos de Honório, cada gesto no lugar certo, cada tijolo assentado com uma atenção que não diminuía com o tempo, que não cansava, que era simplesmente parte de quem ele era. Ficou parado ali por um momento, sem dizer nada, só vendo. Cláudio passou, viu os dois e continuou andando com um aceno de cabeça que era mais do que aceno. Era respeito, do tipo que não precisa de palavra. Os outros trabalhadores foram chegando. O canteiro foi acordando com o barulho de sempre. Betoneira, ferramental, vozes ao longe. E no meio de tudo aquilo, Honório continuava na parede, colher na mão, no mesmo ritmo de sempre. Só que desta vez, quando alguém passava perto e olhava para aquele homem trabalhando, não desviava o olhar com indiferença. Parava, observava, como se houvesse algo naquele gesto simples, tijolo, cimento, colher, que ensinava uma coisa que não estava escrita em lugar nenhum. E ensinava mesmo. Porque Honório nunca havia precisado de palco, de cargo, de diploma na parede ou de aplauso de ninguém para saber o que valia. Ele sabia desde sempre. Sabia quando chegava cedo, quando anotava no caderno o que os outros ignoravam, quando voltava para casa com as mãos sujas e o coração limpo. Sabia quando ficava ao lado de Amélia, nos momentos em que tudo desmoronava e construía de novo com o que tinha, que era muito mais do que parecia. Ele nunca havia construído apenas prédios. Havia construído a si mesmo, tijolo por tijolo, ao longo de uma vida inteira, e essa era a obra que não ia cair nunca,